Eu sou Patrícia Meira, como já fui muito bem apresentada pela Jaiane. Sou do Islã, sou islame, né? Poeta, sou escritora, sou aspirante aí a compositora, aspirante a escritora. A gente está aprendendo, né? Escrever, fazer poesia. E aí, esse bate-papo de hoje é mais para falar sobre a minha trajetória dentro desse movimento de Islã. Mas eu não queria... a minha trajetória na verdade, como escritora, dentro do Islã, mas eu também eu não queria me ater só a isso, para que isso não vire um monólogo, né? Então, para que seja uma conversa gostosa entre a gente, que seja... eu queria falar sobre publicação independente e de repente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quiser participar, sei lá, tiver interesse em publicar uma antologia, um livro, eu vou dar aí os caminhos, né, das pedras, porque eu tenho 5 livros publicados e eu queria falar sobre cada um deles. O primeiro livro que eu publiquei é esse aqui, Por Uma Outra Mulher Resisto. É um livro de poesia de amor, desamor, papel de trouxa que eu fiz aí na minha vida, porque a gente sempre a gente sempre faz, né, papel de trouxa. Tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, essa coisa é papel de trouxa. A gente sabe fazer isso como ninguém. E aí, nesse livro eu reuni algumas poesias que quando eu escrevo desde que eu era criança, desde que eu comecei, eu falei mais cedo na oficina, né, que eu fui alfabetizada muito tarde, então eu sempre tive pressa, sempre tive urgência em aprender a ler, em aprender a escrever, e eu tinha fascínio por quem fazia ambas as coisas, tanto a escrita quanto a leitura. Isso me deu bastante, isso me dava bastante motivação para aprender a ler logo, escrever logo. Eu não tenho lembrança de quando foi a minha primeira vez que eu escrevi uma poesia, mas eu tenho lembrança de que foi muito cedo, assim, foi muito pouco tempo depois que eu aprendi a escrever. Eu rascunhei algumas coisas, porque quando uma criança ela aprende a escrever, ela ainda não sabe, não tem domínio, né, da escrita, mas eu tentei fazer isso o, o, como era possível para mim, da maneira que era compreensível, do jeito que eu conseguia fazer. E aí, quando eu fiz isso, quando eu parei de escrever, eu tinha 14 anos, minha mãe é analfabeta, só que eu tinha uma sobrinha, né, que estava sendo alfabetizada, e nos meus escritos eu falava muito sobre as minhas dores, sobre os atravessamentos, sobre todos os abusos que eu sofri quando eu era criança. Então, e que tinham pessoas da minha família ligadas à minha mãe, principalmente. E aí eu tinha muito medo que ela descobrisse isso. Então, teve um belo dia que eu cheguei na minha casa e minha sobrinha estava com um caderno de poesia meu. Na verdade, não era com caderno, era uma folha solta, uma poesia, era apenas uma poesia para ninguém, mas ela achou que era uma carta que eu escrevi para um amigo, para um namorado, como ela costumava dizer. Eu estava de namorado. Aí o que aconteceu? Eu apanhei por conta disso. E aí ela disse que eu estava escrevendo carta para namorado e eu tomei um pau. E aí eu falei, se ela pegou, minha sobrinha pegou, achou esse papel que estava dentro do meu caderno, com essa poesia, e eu apanhei por conta disso, quando ela abriu o caderno e ver as coisas que eu falo do meu irmão mais velho, do meu tio, que é irmão dela,
que ela vai fazer? E aí eu juntei tudo, levei para o fundo do quintal e taquei fogo. Nunca mais peguei no caderno para escrever nada, nunca mais peguei numa caneta para escrever nada, nada de poesia, nunca mais. Só em 2014 que eu fui escrever de novo, fui fazer. Comecei, comprei um caderno, falei, vou escrever. Escrevia algumas coisas, deixei nesse caderno registrado. Foi uma amiga nossa, foi uma amiga minha, na minha casa, na época eu morava no Rio de Janeiro, eu morava sozinha no Rio. E aí ela foi e achou essa poesia, me colocou num grupo, e foi a partir daí que eu voltei a escrever. Mas antes de voltar a escrever essa poesia, eu já estava escrevendo Emaranhado, que é o meu romance. Eu já tinha começado a rascunhar alguma coisa do Emaranhado, mas foi com pouco tempo, assim, coisa de uma semana e meia, mais ou menos. Mas eu também não sabia que era. Tem uma menina, só um minuto, tem uma menina me pedindo o link para entrar naquele bate-papo. Eu posso dar esse mesmo que eu entrei? Pedindo. Se precisar que eu te envio, é Fátima? Não, eu vou admitir a Fátima aqui. Já admiti. Nossa, aqui. A minha aluna está pedindo para entrar. Quanto mais, melhor. Aí. Ela vai entrar já já. É uma das minhas alunas, ela falou que vai recitar, se eu deixar. Ah, que bom. Então, oi, Fátima, tudo bem? E aí, quando eu voltei a escrever, e aí eu voltei aqui para São Paulo, eu entrei no slam e tudo mais, eu juntei tudo que eu... Entrou. Aqui. Eu juntei tudo que eu tinha, na verdade, então, nesse livro tem poesias de quando, na época eu era evangélica, então tem poesias de quando eu era evangélica, tem poesias de depois que eu saí, todos os papéis de trouxa que eu fiz tá nesse livro, tá concentradinho nesse livro aqui. E aí, essa capa eu ganhei de presente de uma menina. E aí as pessoas pensam que é um livro que fala de poesia erótica e tal. Eu falei, gente, não é um livro de poesia erótica, é bom que vocês saibam. Esse livro, apesar de eu pus a capa... Quando a gente fala do primeiro livro, a gente fica meio sem norte, né, sem direção. Mas esse livro é um livro que fala sobre esses amores que a gente encontra na vida, e não são só amores afetivos, de relações afetivas, sabe? Então, aqui tem uma poesia que eu escrevi para uma menina quando eu era evangélica. Eu estive no Hospital do Câncer lá em São Paulo, lá no Rio, e eu estava numa dessas visitas com o pessoal da igreja, e aí uma menina que tem 14 anos, tinha 14 anos, eu acho, e aí a mãe dela falou que ela tinha sido diagnosticada com câncer e que ela não, desde então ela não sorria mais. A químio, a químio começou a derrubar os dentes dela, então ela começou a perder os dentes, começou a perder um monte de coisa. E aí eu fiquei muito triste, assim, porque tinha idade das meninas que eu liderava, que fazia parte do grupo que eu era líder, né? Então, eu escrevi uma poesia para ela e quando eu fui entregar, eu trabalhava muito, muito próximo, assim, quando eu passei um pouco, fui entregar, e eu entreguei para a mãe dela, a poesia não podia entrar, eu entreguei para a mãe dela, deixei meu telefone, a mãe dela me ligou
2 dias depois, dizendo que ela tinha falecido, mas que foi importante que ela recebesse, que eu tivesse escrito aquele texto, porque foi a última lembrança que a mãe dela tem do rosto dela, ela sorrindo, e fazia, desde que ela foi diagnosticada, tinha 9 meses que ela tinha sido diagnosticada, e ela não sorria. Então, a última lembrança que a mãe dela teve dela em vida foi ela sorrindo. Então, e foi importante. E foi uma poesia que eu pus aqui. Então, tem poesias que eu escrevi para meninas que eu nunca vi na vida, mas que eu só conversei para mulheres, que eu só conversei pela internet, sabe? Me pediram ajuda, me falavam sobre suas dores, a gente conversava e trocava. Então, tem muitas dessas experiências. E quando você doa muito do seu tempo, isso para mim também é amor. Isso também é um amor que resiste, né? Então, por isso o nome desse livro se chama Por Amar Outra Mulher, Por Amar Outra Mulher Resiste. Não tem nada a ver com essa capa. O segundo livro é esse aqui. Chama É Amor que Você Quer, Então Toma. É um livro bilíngue. Dá para ver? Aí. Nesse livro eu convidei 5 alunas para participar. E eu deixei livre para falar sobre o que elas quisessem. Foi um livro que eu direcionei para o público feminino. Eu queria escrever para o público feminino, eu nunca fiz isso. E eu queria escrever para o público feminino. E assim eu fiz. E quando eu convidei essas 5 alunas, elas também falaram diretamente para o público feminino. E eu não disse para elas que elas tinham que falar e que eu escrevi esse livro para isso. E eu deixei elas livres e elas, curiosamente, falaram a respeito, sabe? E foi muito importante que elas falassem sobre isso. Que elas falaram, cada um do seu jeito, cada um do seu modo. E aí eu lancei ele na Argentina quando eu fui competir. Eu fui competir o ano passado. Acho que foi ano passado, não, foi em 2018. Eu fui para a Argentina. Nós competimos, eu fui competir lá, e aí também lancei esse livro lá, e foi muito importante, porque eu ganhei lá também, né? Fui participar do campeonato de poesia e acabei ganhando lá. Então, uma copa que eles realizaram lá. O meu terceiro livro é esse aqui, chama Manual da Imoralidade. Dá para ver aí direitinho? É que eu não estou me vendo mais. Aí... Manual da Imoralidade, que é um livro de poesia erótica, né? Porque eu acho que também putaria é um ato político. E quando eu escrevi esse livro, curiosamente, 70% das poesias que estão nesse livro, eu ainda era evangélica. Eu ainda estava na igreja quando eu escrevi esse livro. E aí, Emaranhado, que apesar de ter sido o último livro que eu publiquei, ele é também o primeiro que eu escrevi. Foi o último, mas ele foi o primeiro que eu escrevi. Então, ele é um romance diferente de todos os outros, ele é um romance. E é o livro que eu mais vendi, é o livro que eu mais vendo até hoje. Foi ele que eu fui convidada para lançar em Nova York. Era ele que eu ia lançar também em outros países esse ano. Eu iria lançá-lo em outros países esse ano, mas por conta da pandemia isso não foi possível. Então, a gente tá tudo pronto para que isso aconteça no dia que o corona resolver ir embora, a gente vai conseguir fazer esses lançamentos fora do Brasil. E aí, alguém tem alguma pergunta? Não? Gente, isso aqui não pode virar um monólogo, não, viu? E aí, a questão agora é... Poxa, o outro livro, que apesar de não estar aqui, é o livro que eu lancei, que fala que ele foi um convite que eu recebi do Sesc Piranga para fazer cobertura poética de uma ocupação que nós tivemos no Museu do Ipiranga. E aí eles falaram,
tá excelente, então vamos fazer um livro, e nós fizemos. Então, o quinto livro chama Impressões, que tiveram 3 saraus lá dentro do Museu do Ipiranga. O primeiro deles foi o sarau de diasporalidade, que era um sarau de imigrantes, que eles falavam sobre estar dentro do Brasil, sobre os lugares de onde eles vieram, então foram saraus temáticos. O segundo sarau foi o Transsarau, que é um sarau para homens e mulheres trans, travestis. O terceiro foi o sarau Mulheres Negras na Biblioteca. E aí, nesse sarau, são mulheres que ocupam bibliotecas, elas convidam outras mulheres pretas para participarem, então, esse dia foi incrível. E aí eu fiz cada atividade ficou com, cada sarau ficou com fez sarau, se apresentou em 2 dias, quase não sai, né? Ficou em 2 dias. E aí eu fiz a cobertura poética, e foi incrível, assim, junto com o Sesc Ipiranga, e fiz uma oficina para finalizar. E por isso tenho 5 livros publicados. E aí eu queria falar a respeito desses livros, né? Como é para publicar um livro? Quais são as dificuldades? Quais são as facilidades? Eu tenho uma pergunta para fazer. Pergunte-me. Você falou que o Emaranhados foi o último que você publicou, mas foi o primeiro que você escreveu, certo? E por que essa demora entre publicar e escrever ele? Não nessa ordem. Porque quando eu cheguei eu não tinha pretensão de publicar livro, não, assim, eu não tinha pretensão de lançar nenhum livro. Eu, inclusive, ficava romantizando, né? Eu não quero comercializar as minhas coisas, porque são os meus sentimentos, é o que eu sinto. E eu tinha esquecido que um dia eu sonhei em ser escritora. Eu não estava lembrando disso, que um dia eu falei isso mais cedo. Quem estava na oficina mais cedo lembra disso. Eu não tinha lembrado. Não lembrava que um dia quis ser escritora. E ser escritora é isso, é você pôr tudo que você tem num livro e falar, olha, vai, essa é minha arte. Então, eu não queria ser. Quando eu cheguei no Slam, eu fui convidada, esse primeiro livro, eu fui convidada para lançar, já estava pensando em publicar, eu estava organizando já para publicar o livro, tal, mas eu fui convidada. Então, eu adiei o lançamento do Emaranhado mais um pouco. E aí as coisas foram acontecendo na medida que eu fui ganhando espaço dentro do Slam. E, curiosamente, apesar de estar dentro do Slam há 4 anos, que eu estou desde 2016, eu nunca publiquei um livro com as poesias que eu uso dentro do Slam. Então, eu tenho poesias que eu falo, poesia de amor, poesia de desamor, eu falo sobre várias outras questões, mas eu não tenho as poesias que eu falo, nenhum livro publicado somente com as poesias que eu uso no campeonato, sabe? E todo mundo me pede isso. Eu falo, não tenho. E eu ainda não fiz nada nesse sentido. Mas eu demorei por conta disso, assim. Quando eu resolvi lançar Emaranhado, inclusive, eu achei que as pessoas não iam aceitar. Porque você pensa, eu estou no Slam, eu já não publiquei nada, já não publico nada das poesias que eu uso para competir. Aí eu agora apareço com romance. O pessoal estava esperando eu aparecer com outra coisa. Eu falei, o povo não vai aceitar. E eu falei, mas mesmo assim eu vou tentar. E era um livro que eu gostava muito, né? E aí eu falei, eu vou tentar. E eu fui pega de surpresa, assim, porque foi um livro que ficou muito bem aceito de todo o movimento. Todo mundo que leu falou muito bem do livro. Eu tive excelentes críticas a respeito do livro. Foi incrível, assim, sabe? Então, e foi um material que me abriu muitas portas, inclusive portas para virar filme. Então, tem aí uma plataforma, eu só não vou dizer que é Netflix para não... Só não vou dizer que é Netflix para não soltar notícia por aí. que me fez uma oferta para poder fazer
enfim, para publicar o livro, para fazer o filme, enfim. Então foi um livro que me surpreendeu bastante, sabe? Dentro do... E a galera gosta muito de... Curioso, a galera gosta do... Eles ficam esperando, eles leram e ficam esperando. Quando é que sai o 2? Vai ter o 2, né? Aí fica perguntando, existe toda uma interrogação sobre a personagem. Aí o pessoal fica me perguntando de bastidor. Você fala, gente, eu não sei, nem eu sei. Mas eu demorei por conta disso, porque eu achei que não ia ser. Mas eu lancei todos esses livros, acreditem. Lancei 5 em 1 ano e meio. Não foi o livro que eu falei, eu esperei 2 anos. 5 em 1 ano e meio. Mais alguma pergunta? Agatha, Adriana, Michela. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fátima? Paulo? Eu tenho uma dúvida. Nesse 1 ano e meio, como que as ideias fluíram na sua cabeça? Já estava tudo pronto? Como é que foi a organização disso? Como foi? Porque eu vejo uma construção poética de uma maneira que você se prende muito àquilo. E para você se desvencilhar, essa é a base da minha dúvida. Obrigado. Olha, eu sou uma pessoa maluca, viu? Eu sou muito maluca porque minha cabeça fervilha. Como eu te falei, assim como eu era criança, eu sempre tive urgência em aprender a ler, aprender a escrever. Quando eu comecei a publicar livro, e eu publiquei 5 livros, o pessoal, você está maluca, vai publicar outro livro? Eu tenho muito para dizer, sabe? E eu tenho pressa em dizer. Então, eu só organizei quando eu peguei o Por Amar Outra Mulher Resiste, eu já fiquei meio desnorteada, porque foi um convite que eu recebi, eu falei, poxa, como é que eu vou chamar esse trabalho? Juntei as coisas que eu tinha, a minha amiga diagramou, que era a dona da editora, ela diagramou. O segundo livro foi um pouco mais fácil, porque eu tinha um público-alvo, eu organizei, eu falei, eu quero falar para mulheres, quero falar com o público feminino. Então, eu reuni coisas que eu já tinha escrito, sabe? E era diferente das coisas que eu tinha escrito, sei lá, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, coisas mais recentes, e vivências mais recentes. Porque esse livro aqui, 80% dele é muito eu, 2014, muito eu, igreja, quando eu ainda era evangélica, quando eu ainda vivi os meus conflitos, porque eu sou casada com uma mulher, e eu vivi esse conflito sexual durante muitos anos da minha vida, vivi depressão, uma depressão durante muitos anos da minha vida. Então, e nesse processo, depois de sair da igreja, eu ainda fiquei 1 ano orando de madrugada, diariamente, para Deus tirar esse sentimento de dentro de mim. Esse livro aqui é essa Patrícia, que orava diariamente, 2 horas da manhã. 2, 3 horas da manhã, ficava orando 1 hora, de joelhos dobrados, chorando, não aceitando o sentimento que tinha por outra mulher. Então, esse livro é essa Patrícia, com todos esses conflitos. Sabe, 80% do que está aqui, 80% do que foi essa Patrícia, sabe? Já esse livro aqui é 100% do que a Patrícia é hoje. É 100% do que essa Patrícia é hoje. Então, não tem muito como... Não tem como... Não tem como... e aí eu tentei organizar, sabe? Então, eu sou essa pessoa hoje, sabe? Que vive em construção. Quando eu escrevi isso aqui, eu era aquela pessoa que é muito do que eu sou hoje, muito do que eu vou me tornar depois. É a mulher que eu fui ontem, um pouco da mulher que eu fui ontem, um pouco da mulher que eu sou agora, um pouco da mulher que eu serei daqui, sei lá, mais alguns anos, porque tem escrito as minhas alunas aqui. Elas estão aqui, cada uma deixou 3 poesias aqui, sabe? Então,
eu olho para elas também como espelho e falo, olha, eu serei essa mulher um dia, sabe? Eu terei essa inocência, eu terei essa coragem que elas tiveram um dia, sabe? Então, essa construção de organizar e tudo. Esse daqui, o manual, foi o mesmo processo. Eu já tinha também, eu tenho muita coisa que eu escrevo. Então, eu tinha muita coisa escrita, que era coisa que eu guardava para mim, eu não falava, porque também eu era da igreja. E aí eu juntei com coisas que eu escrevi agora. A construção desse foi um pouco mais fácil também, porque eu peguei coisas que eu escrevia antes, com coisas que eu escrevi agora, e eu falei, agora eu posso. Eu tinha receio, sabe? Porque existe também todo um estereótipo que nós não podemos falar sobre erotismo. A mulher não pode falar sobre erotismo. Sobretudo a mulher lésbica não pode falar sobre erotismo porque vai soar vulgar. A gente não pode falar... Então, todo mundo pode falar sobre erotismo, a gente tem que ficar pisando em ovos. Eu não quero pisar em ovos, eu quero comer um omelete, eu quero... Sabe? Eu quero falar de putaria. Também eu quero ter esse direito, minha gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, e aí o emaranhado ele já era algo que estava sendo um processo que já estava sendo escrito e tal. Então foi bem... A construção não foi tão difícil assim. Só para organizar um pouco, para administrar. Eu tinha que ter braço, né, para administrar 5 livros, assim, mas foi bem... Hoje eu já não faço mais isso, tá, gente? Hoje eu estou me organizando... eu estou me organizando melhor, que aí eu vou lançar um livro de cada vez. Aí já tem, ó, a maluca, já tem o Emaranhado 2, que eu estou terminando de escrever. E aí eu estou escrevendo... eu passei no Vai, não sei se vocês lembram, eu falei que estou dirigindo uma websérie. E aí, dessa websérie, a gente vai lançar um romance, que é desse romance, o roteiro ele foi inspirado nesse romance, então eu vou ter que lançar, obviamente, por conta da série, né? Então eu vou tentar dar uma adiada no Emaranhado 2 mais um ano. O pessoal está se rasgando para ler o 2 e eu estou protelando. Não, pelo amor de Deus, não é dia mais um ano, não. Eu falei, nós estamos dentro de pandemia, não tem como lançar. Para. E aí a gente vai lançar Na Alcova da Deusa, o nome do livro chama Na Alcova da Deusa. E aí a gente vai fazer todo o trabalho, assim, sabe? Na verdade, chama Felicidade Mora no Meio. Na Alcova da Deusa, a Felicidade Mora no Meio, porque são 3 histórias, né? Então, são histórias conta a história de um casal, a história de outro casal, e essas pessoas que estão envolvidas, elas se encontram e começam suas histórias juntas, começa a sua história junta. Então, elas são felizes. Tipo, eu sou casada, eu namoro a Débora, a Jaiane namora a Michela, e aí a gente termina as nossas relações e a gente se encontra. O livro ele é basicamente assim. Então, no meio do livro, eu e a Jaiana vamos nos encontrar. Eu e a Jaiane vamos nos encontrar e começar a nossa história. Por isso chama Felicidade Mora no Meio. E aí eu vou dar um tempo para poder lançar o segundo, né? O Paulo fez um comentário aqui, que loucura essas igrejas incutem a ideia do pecado na mente do jovem. Sim. Fazer falar. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Você tem algum poema, algum texto? Peraí, tá. Esqueci de botar o microfone. Você tem algum poema de slam assim, publicado nessas antologias, tipo essa que eu mostrei a você, organizada por Mel? Eu tenho em tem algumas antologias. Nessa que a Mel está organizando, não, eu não tenho, não participo, porque ela até tinha me convidado para participar, mas na época eu estava fazendo outras coisas, eu não conseguia entregar os textos a tempo. Mas eu tenho sim. Porque assim, aqui funciona assim, ó, na medida que você ganha slam, eu ganhei, sei lá, mais de 20 slams. Mais de 20.
Eu tenho pelo menos umas 18, participo de pelo menos umas 18 antologias. Então, todos os slams que lançaram suas antologias, eles convidam os poetas, os finalistas, os seus campeões do ano, e a gente participa. Então, eu estou participando de vários, na Resistência, Jana Guilhermina, eu estou, acho que uns 4 ou 5 livros do Jana Guilhermina, Slam Função, Slam de Versos, Slam do Grajaú, Slam do Grito, tem vários, Slam das Minas, que a Mel é organizadora do Slam das Minas, né? Esse é um trabalho da organização do Slam das Minas. Então, tem vários. Se eu for lembrar aqui, a gente vai passar o bate-papo todo falando das antologias, mas eu tenho bastante, assim. Mais alguém? Obrigada. Nada? Tem uma pergunta no chat para você. Sim. Como é a estrutura do slam? Como acontece? Sim. O slam, ele é um campeonato, né, de poesia falada. Não sei se todo mundo que está aqui sabe. Eu sei que a Fátima, a Jaiane e o Paulo sabem. O slam é um campeonato de poesia falada. Ele nasceu em Chicago em 86, está no Brasil desde 2008. E aí, desde 2008, mais ou menos isso, 2008. E já tem 12 anos que esse campeonato está aqui no Brasil. E ele funciona da seguinte forma: o poeta precisa, óbvio, preciso ter algumas edições. Então, para a organização, precisa ter um Slam Master, que é quem vai apresentar, quem é que vai organizar. Então, um matemático, que é o cara que vai fazer a matemática e contar o tempo. E o Slam Master, basicamente, é o que precisa. Assim, geralmente, 3 pessoas na organização, 2 pessoas já resolvem o problema, mas é importante, é bom ter 3. E aí, as regras para participar do Slam o poeta precisa ter 3 poesias de, no máximo, 3 minutos. Tem que ser poesia autoral, não pode objeto cênico, não pode acompanhamento musical. Você não pode sacar um telefone do celular e falar: minha mãe me ligou, ou usar nada que eu falar, porque meu coração bate por você. Então, você vai pegar o microfone e dar um efeito, sabe? De coração batendo no peito. Então, isso é utilizado como objeto cênico. É óbvio que isso acontece. Essas são as regras do Mundial. Existem alguns slams que toleram isso, tem slams que não toleram, mas cada slam, o Slam Master, quando cria, ele cria suas regras. No meu slam, eu não tolero, então eu desclassifico. Se acontece alguém entrar não pode figurino. Agora, na pandemia, não pode cenário. Se alguém entrar numa competição, sei lá, vestida de Black Panthers, sei lá, alguém está competindo. Eu sou indígena. Beleza, você é indígena, mas você anda 24 horas vestido de indígena? Com cocá, com um negócio de índio? Não, então é isso. Você não vai pelado, você não vai andar assim, então você não vai se apresentar assim. Se apresentar, eu vou desclassificar. Então, vai se vestir do Partido Pantera Negra, aparece lá de boina, todo de preto, aí faz a marra dos Pantera Negra, aí eu desclassifico. Mas esse é o meu slam, essa regra aqui eu faço. Porque não pode figurino, e eu entendo que aquilo é um figurino. Sabe? Se deixou entender que tá igual, tá todo mundo igual. Tá, sei lá, tem 3... É um campeonato que acontece os campeonatos de grupo, né? De dupla ou de trio. Se acontece. Tem 3 poetas, como aconteceu a Copa teve agora o torneio dos slams. Então, é um grupo que participa. Então, aconteceu de 3 meninas de Minas usarem figurino, eles fizeram jogo de câmera, ele também não podia.
Aconteceu de usarem cenário e elas não foram desclassificadas. Pela regra, elas deveriam ser. Mas pela regra de quem estava organizando o torneio, disse que não. Ok. Na minha regra, elas seriam facilmente desclassificadas. Então, porque essa é a regra que acontece no Mundial, né? O Mundial tem disso. O Mundial não aceita, e aí é só o poeta e a voz. Se o poeta quiser fazer beatbox, tem todo o direito de fazer o beatbox, porque é ele o corpo dele. Agora, é somente o recurso da voz. Mas usar outras coisas como suporte não pode. E aí, você escolhe 5 jurados. Desses jurados, eles têm... eles podem dar uma nota de 0 a 10, como você estipular, vamos dar uma nota de 5 a 10, uma nota de 5 a 9. Você pode pensar numa coisa que é divertida. Tem slam que é a nota por cor, por exemplo. Tem um slam que, tipo, a nota vermelha é a nota mais alta. Nota verde é uma nota tipo, equivalente a 5, a amarela é equivalente a 7, sabe? Então, você usar criatividade, mas no modelo, você escolhe 5 jurados, esses jurados, cada um dá uma nota de 0 a 10, e aí, na hora de definir quem são os poetas que passam para as rodadas seguintes, são 3 rodadas. Na hora de definir quem são os poetas que passam para as rodadas seguintes, eles derrubam 2 notas, então cai a maior e a menor. Então, se eu tiro, por exemplo, 4, 10 e 9,9, cai um 10 meu e cai um 9,9, que é a minha menor nota. Sei lá, se eu tiro 5, 10, vão cair 2 10, porque não tem nota menor. Então, derruba-se 2 10, entendeu? E aí soma as notas, as intermediárias, então vai somar 30, ou sei lá, 29,9. E aí, na primeira rodada, geralmente batalha todo mundo. Na segunda rodada, batalha só os 5 primeiros, os 5 que tiraram as 5 melhores notas. Aí, para a terceira rodada, que é a última fase, só batalham 3, que foram as 3 maiores notas. E aí, desses 3, só sai um que é campeão. E esse é o campeão da edição. Mas, sei lá, se você escolher, deu empate, você vai escolher como vai desempatar, como não vai. Isso aí é uma regra que você escolhe, mas dentro do slam é isso, assim, sabe? Essa regra ela muda muito. Então, não sei se eu consegui te responder, Adriana. Tá? Respondi? Tá tudo certo? Tem mais alguma dúvida? É que eu falo. Mas o slam, ele é... Ah, imagina. O slam, ele é mais ou menos isso, assim. Então, é bom, o pessoal sempre vem me perguntar, quando às vezes o pessoal quer criar slam, né? O pessoal sempre vem me perguntar assim, tem slam aqui que é de 10 segundos. Eu ganhei em 2016, eu fui para a Copa, eu fui para o BR, para o Campeonato Brasileiro, com um slam que é a poesia de 10 segundos. Então eu tinha que fazer uma poesia de 10 segundos. E aí tem o Daniel Michoni, ele tem o nano slam, tem o mini slam e tem a copinha, sabe? Então, o nano você fala tipo uma palavra assim, fluxo. Então, acabou, é aquilo. E quem quiser entender, que entendeu, sabe? É 1 minuto, é 1 segundo, assim, sabe? O nano. Aí tem o mini slam, que é o de 10 segundos, tem um que é de 5 segundos, eu não me lembro bem. Mas ele é meio maluco, o Daniel Michel, ele tem um slam muito da hora. O slam que eu organizo, um dos slams que eu organizo, que é o slam de versos, ele primeiro é poesia de amor, um curta é de 10 segundos, aí quem passa para a segunda rodada vai recitar poesia de amor, e quem passa para a terceira rodada recita ou poesia de... a temática é livre e também é livre de cronômetro. Então, a primeira é de 10 segundos, é uma curta, uma poesia curtinha. A segunda é uma de amor, de até 3 minutos, no máximo 3 minutos. A terceira, ela é livre, com a temática livre, vai falar sobre o que a pessoa quiser, e também é livre de cronômetro. Eu não vou contar quanto tempo a pessoa ficou lá fazendo poesia. Então, eu não vou desclassificar se passar do tempo. Então, são 3 modalidades diferentes. Mas tem slam tipo de poesia de 10 segundos, de 1 segundo, sabe?
Então, tem slam aí para todo mundo. Tem o slam jazz, que não pode acompanhamento musical. O slam jazz acontece no Madalena e ele é acompanhado com a banda. Então, a gente canta, a gente faz a poesia, a banda acompanha a gente. A gente vai fazer de acordo com a banda. Então, é muito da hora, assim, os diferentes slams que tem dentro do Brasil, né? Então, tem slam que é batalha de dupla, que é muito da hora. Tem o slam do corpo, que é o slam para pessoas surdas. Aqui existem alguns outros slams, né, para além do slam do corpo. Então, tem bastante jeitos e slams para bastante gostos, assim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, sim. Eu queria perguntar só mais coisa. Pergunta, meu amor. A origem da palavra slam. Slam, então, a gente andou pesquisando e o Max ele fala que o slam ele vem de competição, né? Mas no caso da poesia, é do movimento de bater de porta, porque ele é muito rápido. O pensamento da escrita ele é muito rápido. Quando começou, era muito rápido, né? Então, é desse movimento de slam, sabe? De movimento de porta. Quando essa, pelo menos, foi a explicação que o cara que criou deu, né? Ele falou que é desse lugar, sim, porque eles começaram porque as poesias são muito combativas, né? Do Islã tem um movimento muito crítico dentro do Islã, então às vezes você toma um soco e você não vê que a poesia dele na verdade foi uma porrada. E aí é desse lugar. Entendi. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Eu? Fala. Na batalha de rima, a gente vê sempre a questão do improviso. No slam, tem espaço para o improviso também? Ou ele fica mais para obra literária, para o que a pessoa criou anteriormente? Tem sim. Inclusive, a gente tem uma poeta, que é a Gi Trajano, que é a única poeta nesse processo, dessa cena poética, que improvisa. Existe, óbvio que existe vários MCs dentro do slam, e que se fossem para improvisar, eles improvisariam. Mas a Gi é a única que não vai com texto pronto, não vai com texto decorado, ela vai lá e ela improvisa. Entendeu? Então, tem muito espaço assim, e é muito curioso, porque quando a gente fala a gente tem uma poeta que ela improvisa, e você pensa, poxa, ela é uma menina de 18 anos. Não, a gente não é uma menina de 18 anos, a Gi é uma menina de 40 anos. Que vai lá dentro do slam e arregaça, sabe? Deixa a galera tipo, no chinelo. Então, é uma menina incrível, inclusive. Então, tem muito espaço para quem faz improviso. Eu já vi muita gente improvisando e ganhando, mas eu também já vi muita gente improvisando. Teve tudo para ganhar, mas passou do tempo. Aí caiu na regra do tempo, sabe? Tipo, aí não conseguiu se classificar por conta do tempo. Às vezes a pessoa perdeu a mão do tempo, sabe? Mas tinha tudo para ganhar, porque foi uma improvisação assim perfeita, digna de Oscar, porque foi incrível. Mais alguém? Você conhece já a Gi? Não conheço. A Gi é Preciso procurar. incrível. Procurem Gi Trajano. Vou anotar aqui. Ela tem uma história incrível. Ela inclusive faz várias oficinas, faz várias palestras em escolas, porque ela vem do sistema carcerário, né? Então, ela faz várias escolas, ela vai muito em fundações casa fazer oficina com os adolescentes e fala sobre essa vivência que ela teve no crime, enfim, ela foi resgatada pela poesia. Foi a poesia que salvou a vida dela. Então, foi a poesia que tirou ela do crime. Então, a Gia ela é incrível, assim, incrível. Mais alguém, gente? Aí. Mais alguém? Ok.
ia falar sobre a publicação independente. E aí, quanto a gente tem mais 40 minutos, né? Então, beleza, vai dar tempo. Como é que, aí, às vezes a gente fica se perguntando assim, como é que a gente faz para publicar um livro? Publicar um livro é muito caro, mas publicar um livro é coisa para gente que tem grana. Eu preciso encontrar uma editora precisa me descobrir como escritor, sabe? Tem muita gente que fica nessa ideia de que a gente precisa ser descoberto por uma editora grande para poder fazer sucesso, para poder conseguir publicar um livro. Publicar um livro, ele é caro quando você vai nos lugares errados. É bem isso, assim. Porque, por exemplo, uma editora hoje, a Editora Planeta, vou dar um exemplo, a Editora Planeta. A Editora Planeta, que é a editora da Riane Leão, não sei se todo mundo aqui conhece, deve conhecer. A Riane é uma poeta que ela veio do Islã. E a Editora Planeta é uma editora grande, de nome. Então, para você publicar dentro da Planeta, ele vai te fazer algumas exigências. Eu não sei se são essas são as exigências da Planeta, mas eu estou usando o nome da Planeta só para ilustrar. Porque, por exemplo, tem editoras que você junta o seu material e fala assim, olha, vamos publicar o seu livro, Paulo, vamos publicar um livro seu. Ok. Só que aí você perde 95% do seu direito autoral, você fica preso com ele 5 anos, tudo que você vende, você só ganha 5% de tudo que você vende, até que esses 5 anos se completem, você só vai ganhar 5%, caso você queira me vender o seu livro, caso eles te dão uma quantidade de livros, uma cota de livros. Caso os seus livros acabem e você queira imprimir esses livros, você queira mais livros, você vai ter que comprar com eles no valor que eles te derem. Eles falam assim, o valor eu vou te dar um livro a preço de custo. Só que o preço de custo deles é R$25, é R$30. E a quanto você vai vender esse livro? É um livro que, se você fazendo numa gráfica independente, não é numa gráfica independente, mas é porque eu não acredito em gráfica independente. Acho que toda gráfica tem uma condição boa de se manter, por isso é gráfica. Mas editoras, eu acredito em editoras independentes. Quando você vai publicar o seu livro, primeiro de tudo, você precisa juntar as suas ideias, falar, olha, eu quero um livro que vai dar para... Você tem, sei lá, 20 poesias. Se você não souber diagramar, dá para alguém diagramar. E aí a diagramadora, que é a pessoa que vai organizar, para ficar no formato de livro, porque não é simples assim como você vai lá na sua impressora, imprime o papel e página 1, página 2. Então, a página 1 e a última, elas serão impressas juntas. Então, se seu livro tem 50 páginas, a página 1 e a página 50, elas são impressas juntas. Então, é um trabalho montar. Então, isso tem que ser bem organizado, porque senão atrapalha todo o seu trabalho, todo o seu livro fica desorganizado, fica feio, você não sabe onde começa, onde termina nada. E aí é preciso diagramar. E você precisa saber qual é o tamanho do seu livro. Pergunta, se você não sabe, fala, gente, eu achei esse tamanho desse livro aqui, ó, bacana. Esse livro, ele é 14 por 21. Ele é 14, porque esse é o tamanho dele, por 21. Sabe? Então tem vários tamanhos. Tem 14 por 21. Esse aqui que é 12 por 16. 12 por 16. 12 por, que é um livrozinho menor, que ele é um pouco maiorzinho do que uma capa de CD, sabe? Aqueles cartõezinhos de Natal que a gente compra. É do tamanho do livro 12 por 16. E aí você vai escolher o tamanho do seu livro, o formato. Você quer que o miolo, as páginas dentro seja preta e branca, que a página seja aqui, ó, preta e branca. Essa aqui tem algumas páginas coloridas, algumas ilustrações coloridas. Esse livro, tá vendo? Então, você vai ter que especificar, tem 8 páginas coloridas, porque aí a gráfica vai te cobrar de acordo com a quantidade de páginas, não pelo livro inteiro.
Então, são coisas que é óbvio que você não é obrigado a saber quando você vai lançar o seu livro, que aí o diagramador te ajuda. Vai falar, olha, Paulo, o seu livro, eu acho melhor você colocar no tamanho 14x21, que vai dar aí 40 páginas, a capa, ele vai falar o tamanho da capa, vai te falar o tipo de papel que você quer, que é o offset, a capa de gramatura de 70, ou 90, a capa, gramatura 290, sabe? Então, se a capa é colorida, se é preto e branco, quando você vai mandar para a gráfica. E também, quando você vai fazer isso com o diagramador, é bom você já falar, olha, dá a instrução de como você quer a capa, apresentar o seu trabalho. Eu falei, eu queria um livro assim, pega um livro que você achou bonito o trabalho, eu falei, eu queria um livro com esse jeito, sabe? Porque aí ele vai trabalhar também a estrutura do seu livro, dependendo da pessoa que vai fazer isso, ele vai trabalhar o design gráfico do seu livro, ele vai montar todo um estudo e encaixar as coisas quando for fazer a diagramação, né? Mas um livro simples, com a diagramadora, que ele só vai diagramar o seu livro sem muito espetáculo, sem muita coisa para encarecer, para tornar o livro mais caro para você, é simples. Você vai pedir para a diagramadora diagramar o seu livro, o tamanho que você quer, se você quer ele preto e branco. Eu quero a letra de tal jeito, a fonte de tal jeito, sabe? Então, quer a fonte Arial, tem os nomes das fontes. E aí, por que é importante você fazer isso? Porque quando você for mandar, aí a diagramadora vai te mandar o PDF do livro. Aí você fala, mas o livro é isso? Não, o livro é aquilo, mas ele ainda não é isso. Então, você vai mandar para a gráfica, olha, eu quero, sei lá, 100 cópias, quero um orçamento de 100 cópias do livro Entre Versos, do livro Entre Versos com... a capa dele é preto e branco, o tamanho dele é 14x21, miolo preto e branco também, enfim. Essas especificações, papel offset, diagramatura de 70, a capa com diagramatura de 290, capa dura com gramatura de 290, eles vão saber que é um papel cartão, não é capa dura, é um papel cartão. E aí eles vão te mandar uma prova, e aí você vai aprovar ou não, e aí no final do livro vai ser a impressão dele, né? Então, a diagramação tem que vir com marca de corte, que é a sangria, né? Que é um monte de pontinha que eles fazem, que é para onde eles têm que cortar. Então, e aí, quando você vai alçar numa gráfica, por exemplo, um livro desses, se você vai alçar, sei lá, 100 livros, o cara vai te cobrar R$400 para imprimir 100 livros. É o mesmo livro que o cara queria te cobrar R$35, R$20 a unidade. Sabe? Então, o meu livro, o cara queria me cobrar o primeiro livro. Eu falei, não, senhor, opa, olha, essa carinha aqui não é de trouxa, não. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Sentei, porque quando nós lançamos, quando eu disse, eu postei no Facebook, meu livro vai sair tal dia. Um monte de gente veio pedir e eu passei os pedidos para ele. Ele vendeu mais de 500 cópias do livro sem nem antes de ter lançado, antes do lançamento oficial. Ele entregou mais de 500 cópias. E aí a galera comprou, e foi no meu lançamento no dia de chuva, me lembro como hoje, dia 5 de março, sabe? Lançou, e a galera foi num dia chuvoso, ainda rolando coisa de carnaval, com resquícios de carnaval. Foi um dia de chuva para o meu lançamento e comprou bastante livro também na Roosevelt. Então foi ele vendeu livro para caramba. E eu não tive essa grana. Ele falou que vender no lançamento é meu, e aí tem uma parte que quando você vender é seu, e é isso. Eu falei, beleza. Só que quando ele veio, e ele não tinha me falado sobre direito autoral. Quando ele me falou, ele disse que eu tinha que ficar só com 15%. Ele só queria me dar 15%. Ele, se eu fosse uma editora maior, você ia ficar só com 5%. Eu falei, ótimo, mas você não é uma editora maior. Você me convidou, não fui eu que te pedi. Você sozinho vendeu 500 cópias, eu acho que eu não sei. Um monte de gente começou a postar as fotos do livro e me mandar, nem eu sabia.
Falei, não é assim não, meu senhor. Tá pensando que é bagunça? E aí eu fui, tomei as rédeas da minha obra, falei, não ia assinar contrato, não assinei. E aí isso ele recebeu pelo que ele que tinha que receber, eu não cobrei nada dele, ele não me cobrou nada. Ele me entregou o PDF, eu segui, eu comecei a publicar o livro. Ele estava me vendendo, queria que eu comprasse livro com ele a R$ 25. Eu paguei para imprimir 9. É uma diferença muito grande. R$ 35 é o preço que eu vendo esse livro. Então existe uma diferença muito grande, sabe? Então, é bom você ir lá, ir numa gráfica que faça impressões de livro, porque não é qualquer gráfica, e ouça, sabe? Pesquisar. Tem uma gráfica, inclusive, que é a Forma Certa, que é muito minha parceira, ela imprime o livro para os poetas e dá 30 dias para pagar. Então, tem um ótimo preço. Se o poeta não consegue pagar, eles parcelam. Não, é isso. Manda boleto, deixa passar cartão, porque tem muita gente que não consegue fazer isso, sabe? Então, eles facilitam para caramba o pagamento dos livros. Então, a editora, que é a Ju, tem a Grandi, né, que tem o selo, ela diagrama o livro, que a editora dela é só para diagramação, ela diagrama o livro, e aí vai lá tirar o ISBN. O ISBN, para quem não sabe, é aquele código de barras que fica no livro, sabe? É o que vai identificar esse livro, esse ISBN é o registro do seu livro na Biblioteca Nacional. Então, isso significa que sua obra está registrada e que ninguém mais vai pôr a mão nela. Ninguém vai plagiar. Porque se plagiar, vai ter que pagar R$ 30 mil pelo plágio da tua obra. Que é o valor por um plágio. Não estou falando da obra inteira, estou falando de um plágio. Então se preocupem de tirar o ISBN. Ah, Patrícia, mas como é que eu tiro o ISBN? Existe um outro modo também de você fazer isso, uma outra forma de você fazer isso, tirar o ISBN. Eu não quero ficar preso a uma editora. Você pode fazer isso. Você junta as suas coisas, seus textos. Por Amar Outra Mulher Resisto, o exemplo do livro. Fez o Por Amar Outra Mulher Resisto, juntou. Quantas poesias tem? Eu tenho 50 poesias. Imprime tudo, cada um com seus títulos, faz um prefácio com o nome de cada uma delas. Preciso ter o prefácio com o nome de cada uma delas. Quantas páginas tem esse livro? 50. Com prefácio vai ter quanto? 51. Então, você vai colocar no prefácio que, quando você for preencher o cadastro na Biblioteca Nacional, você vai preencher o cadastro que seu livro tem 51 páginas, por conta do prefácio. Qual é o nome da sua obra? O nome do meu livro é Entre Versos, tá? Entre Versos, ok. É o nome da obra inteira. Se você ainda não sabe como vai se chamar essa obra, você coloca o nome de uma poesia. Por exemplo, Homem de Ferro e Outros. Porque você ainda não sabe como vai se chamar esse trabalho. Mas vai lá e vai ter que ter uma capa. Então, capa, prefácio e todos os seus textos impressos. Então, a capa, Homem de Ferro e Outras, para eles saberem que essa obra não tem nome ainda. Eles precisam de um nome registrado lá. Então, Homem de Ferro e Outras, ou Entre Versos, o prefácio, sua poesia. Junto lá, eles pedem para você preencher uns negócios, assinar um documento, assinar, que é a primeira obra, que é a literatura, é livro. Você deixa tudo marcadinho, imprime junto, paga um boleto no valor de R$ 20, envia para eles te mandam um código, pronto, sua obra está registrada. E tudo isso é pelo correio. A Ju, quando vai fazer, como ela é de editora, para ela é um pouco mais simples, porque ela já tem um registro, você paga R$ 22 pela sua obra. Então, a Ju, ela vai lá e te cobra diagramação mais o valor do registro, do ISBN, né?
Só que a sua obra fica atrelada à editora dela. Se você quiser escrever para o Projeto Guri, por exemplo, para o Jabuti, você não vai conseguir sem atrelar ela como sua parceira. Então, o Jabuti exige que você divida o prêmio com ela, porque ela é sua editora. Porque foi ela que registrou o seu livro. O seu livro está registrado no nome dela. Então, é bom você pensar isso. Eu senti isso agora quando eu fui fazer minha inscrição para o Jabuti e eu desisti, não por conta não por conta da editora, porque era R$500, né? Para participar a inscrição. A inscrição é R$500. R$500 é grana pra caramba, né? Na pandemia ainda? Não, meu senhor. Deixa para a próxima. Aqui não, meu senhor, aqui não. Então, quando você consegue fazer isso, consegue registrar sua obra e tudo mais, tirar o ISBN, independente, consegue fazer isso e consegue vender, porque por mais que a gente ache que os nossos amigos não vão comprar, eles vão comprar e vão ler. Porque quem mais comprou os meus livros e leu foram os meus amigos, primeiro. E eles indicavam, e teve muita gente que veio, e eu fui para a Flip. Então, funciona muito esse negócio de você vender de mão em mão. Porque, por exemplo, quando você vai publicar um livro, se você puder comprar o livro da mão do autor e comprar ele numa livraria, o que você vai preferir? Comprar na mão do autor. Então, todo mundo que compra o livro da mão do autor, ele compra porque está na sua mão, porque é você que está vendendo. Então, se seu livro estiver numa livraria, ele vai passar pelo seu livro 10 vezes, ele não vai olhar. Se não for um livro de uma grande editora, que não está nas mídias, se não for um best-seller, você não vai vender o seu livro numa... Exato, comprar na mão do autor com um autógrafo. E ainda a história de... Quando você... Porque o autor tem a mania, e isso é muito da hora, de falar, olha, esse livro aqui, ó, eu contei a história desse livro para vocês. Esse livro é um livro que eu escrevi para mulheres, tem 5 alunas minhas aqui, então tem uma poesia que é assim, sabe? E você vai querer saber o que acontece nesse livro, sabe? Quando você compra um livro de um autor vivo, de um escritor vivo, você não está só comprando o livro, você está levando um pouco desse autor com você. Sabe? Você não está levando só a obra dele para casa, você está levando um pouco dele para sua casa. Você também tá levando o sonho dele, está sonhando junto com ele, porque o sonho de todo escritor, de todo artista é viver da sua própria arte. Eu me sustento com a minha arte há 4 anos e eu vivencio isso todos os dias, todas as vezes que alguém... Não existe, acho que nenhum slam na minha vida que eu tenha ganhado supera a minha felicidade de alguém levar o meu livro para casa, eu comprar um livro meu, falar assim, olha, eu li seu livro, sabe? Porque não é só o comprar, mas falar, eu li o seu livro, sabe? Então, nenhuma das conquistas que eu tive dentro do movimento do slam, olha, porque eu fui para a Argentina, competi lá, ganhei, fui vice no Slam SP, batalhei no Slam BR várias vezes, venci vários slams, sabe? Então, mas nada dessas vitórias, venci o slam que eu mais queria vencer na minha vida, que era o slam da Guilhermina, mas nenhuma dessas vitórias se compara ao prazer de as pessoas levarem minha obra para suas casas, sabe? Que isso está me dizendo que elas acreditam no meu trabalho, elas acreditam em mim. Elas também estão apostando no meu sonho. Então, nada se compara a esse prazer, sabe? As pessoas comprarem. Eu fico imensamente feliz quando as pessoas compram a minha obra. Então, quando você lança um livro, que você publica um livro, que você vende eles, sabe? E você vende cada um. Eu vendi, em 4 meses, o Emaranhado, 4 meses eu vendi pouco mais de 1.200 cópias, 1.300, não lembro bem. Mas todos eles passaram pela minha mão, todos eles passaram pela minha mão. Cada um deles. E eu posso falar para vocês assim, sem medo de errar, eu vendi bastante livro.
vendi aqui, vendi em Paraty. Mas se a pessoa chegar para mim e falar assim, oi, eu vou lembrar do rosto porque eu sei porque comprou meu livro. Eu falo, você comprou meu livro, eu lembro. Então, teve gente que comprou trabalho que eu nem tinha livro publicado ainda, quando eu fui para a Flip, em 2017. Fui para lá, as pessoas compraram. Oi, eu falei, você comprou meu livro em 2017, eu lembro. Porque eu lembro, sabe? E eu tô ficando velha, a memória ainda tá funcionando bem. A memória ainda tá funcionando bem. Quando não funcionar, eu vou ficar mais preocupada. Mas essa troca do leitor com o escritor é incrível, sabe? Porque a gente abre uma oportunidade para um escritor independente sonhar mais, sabe? Então, as pessoas estão criando o hábito de uma leitura de escritores vivos, consumam a literatura de escritores vivos, sabe? Tenha o hábito de... Eu respeito muito quem veio antes de mim, respeito muito a trajetória de quem veio antes de mim, mas eu valorizo muito também quem está aqui e está aqui agora, sabe? Fazendo esse trabalho agora, sabe? Fazendo a cultura agora, fortalecendo o movimento da literatura agora, sabe? Então, eu respeito muito quem veio antes, mas eu também tenho muito respeito por quem está aqui agora, atravessando todas as dificuldades desse tempo, sabe? Então, tentando viver de literatura nesse tempo. E não é impossível viver de literatura, é muito possível. Eu me sustento com isso, gente, mais uma vez, eu vou dizer, há 4 anos. Então, é muito possível viver de literatura. Então, eu me sustento a minha família com isso. Então, é importante a gente ter essa consciência, sabe? De que a literatura, ela salva a literatura, que é escrita, que a poesia, seja a prosa, seja o romance, que ela salva vidas, e ela salva de verdade. Quantas vezes eu não fui salva com alguém em dias que eu estava querendo desistir, desmotivada? Teve gente que me mandou mensagem dizendo: eu li o seu livro salvou minha vida. Eu li uma poesia do seu livro e a pessoa me salvou em seguida, sabe? Poxa, Patrícia, eu quero muito ler seu livro e eu emprestei seu livro para fulano de tal, e fulano de tal adorou, e a pessoa me manda a resenha do livro. Eu recebo muita resenha sobre os meus livros, assim, eu leio todas. As pessoas me mandam uma mensagem no chat, eu respondo todo mundo. Falo, gente, deixa... Mas me pergunta muito sobre os livros. E essa poesia aqui? E essa personagem aqui, Patrícia? Aconteceu uma situação de eu estar no trenzão, 5 horas da manhã, da oficina no CCA, lá no Butantã. E tinha uma menina lendo meu livro no trem. E eu no trenzão, assim, eu olhando, né? Aí eu peguei o celular. Aí, quando eu ia fotografar, eu falei, não vou fazer isso não, o povo pode achar que eu estou fotografando outras coisas. Eu falei, não, vou deixar para lá. E fiquei, né? E elas comentando do livro, nossa, essa personagem, nossa, como eu odeio essa pessoa, nossa. Aí a menina, mas esse livro é bom, nossa, esse livro é excelente. Eu aqui toda cheia. Já aconteceram algumas vezes de eu pegar Uber e tem, tipo, cara tá lendo, ele comentar do meu livro para mim, ele não sabia que era eu que estava escrito, ele sou escritora. Eu falei assim, mas o que você faz? Sou escritora, tal. Então, eu tô lendo o livro aqui, ó, muito bacana, mano, a menina escreve bem pra caramba, tá aí o livro. Aí, às vezes que eu chegava no farol, ele baixou, ele tirou o livro do porta-luvas assim, me mostrou. Aí da risada, eu falei, você tá gostando? Tô gostando. E o livro era meu, sabe? Sabe essas coisas que são incríveis, assim, de você... Não sabe o tanto que isso salva a gente. Alguém me fez uma pergunta que comprar da mão do autor com autógrafo. O site de publicação independente como o Clube do Livro, você conhece? Então, os poetas, geralmente, você não... É difícil você achar um livro de poetas independentes em sites. Clube do Autor, Clube do Livro, você vai achar na rua, procura o slam, para vocês acharem, geralmente os artistas de slam, e eles conhecem outros artistas e vão indicar outros escritores, porque para manter um site, por exemplo, é caro para manter um site de publicação independente. E aí a gente vive... Eu estou tentando construir o meu site, né?
Então, para pagar também é uma bica, para você manter também é outra coisa, porque se você não é tão conhecido assim, as pessoas não vão consumir tanto. Mas é bom você, sei lá, de repente lá não procurar um vídeo, você coloca assim, slam, vai aparecer 1001 slam, você vai ver lá os poetas. Poxa, e procura esse poeta, procura saber quem é esse artista. As pessoas vão te indicar, procurem, conhecem artistas independentes, façam um post no Facebook, você vai chover de artista independente, sabe? De escritor independente. Então, os meus livros, por exemplo, eu tenho 3 livros na Amazon. Eu coloquei na Amazon, não, na Mercado Livre. Eu vendi 2 livros no Mercado Livre só. Então, todos os livros que eu vendi comigo. Então, faz tempo que eu não vendo livro. Mas, com a pandemia agora, no início da pandemia, eu vendi bastante livro. Agora, é isso, que as pessoas têm outras prioridades, sabe? Quer se manter vivo, quer comer, sabe? Quer comprar remédio, e tá tudo bem também. Mas é isso, sabe? Meus livros você só encontra comigo, então me procurar no Instagram, no Facebook. Inclusive, eu vou deixar meu Instagram aqui no chat, quem quiser falar comigo depois. @ Então, os meus livros você encontra comigo, e aí eu consigo indicar vários outros escritores, sabe? Então, tem Tawane Teodoro, que acabou de publicar livro, que é uma menina do slam, que é uma menina incrível. Jéssica Marcelli e Jaqueline Alves, que são primas, elas têm um livro chamado Pilares Raízes Espelhadas. Então, de um lado é um livro de uma, do outro é o livro da outra. E uma fala sobre saúde mental e outra fala sobre essa... Uma vem com a dor, outra vem com o refrigério. E é muito da hora a escrita das duas, sabe? Então, tem a minha aluna, Luísa Lustosa, ela de 12 anos que eu falei que publicou um livro. Esse livro aqui, o livro dela, o lançamento dela foi em 2016, olha. Foi o ano passado. Ela publicou esse livro. Dá água, por favor. 10 reais no copo, 5 na... Eu tô com o microfone aberto, tá? A mesma pessoa que gritou, não tá aqui, não! Como vocês estavam de manhã. É a mesma que pagou 10 reais no copo e 5 na boca. É a mesma pessoa, viu, gente? Desculpa, amor, perdão. Perdão, Boulos. Mas perdão, Boulos. Ainda me deu água quente nesse calor. Esqueci. Peraí que eu já Mas você encontra esses livros com a gente, sabe? Nas nossas páginas, nos nossos Instagrams. Tem um monte de gente que tem seus livros. A Dinha, mesmo, né? Obrigada. A Dinha, que participou também desse projeto, que é o Viagem Literária. Então, tem Cleiton Mendes, Felipe Marinho. Ixi, se eu for ficar aqui falando, e tudo escritor independente. Nós ainda não temos um clube do autor, pelo menos não até então, não que eu tenha conhecimento, mas a gente não tem um clube do livro. A gente quer muito que a nossa literatura seja compreendida, que seja aceita pelos outros escritores, sabe? Porque a gente não segue uma métrica, a gente não segue um padrão. E não é menos literatura. Eu já ouvi de gente da academia dizendo que a minha literatura não é literatura, que o que eu faço não é poesia. Eu já ouvi isso. Então, e aí eu só não me frustro mais porque eu sei que isso não é verdade. Mas tem outras pessoas que se frustrariam, que já se frustraram com essa fala, sabe? Porque eu ouvi isso de alguém que admirava muito. Então, pensa o que é você admirar uma pessoa e a pessoa falar que o que você faz não é poesia. Porque você não tem a mesma linha de pensamento, a mesma linha de escrita que ele.
Em 2017, quando eu comecei a publicar, quando eu estava pensando em publicar um livro, eu fiz fanzines, né, que foram livretos e tal, cortados em casa, do meu jeito. E eu fui vender para um cara, e ele pegou para mim, no meio da rua, né, na Flip lotada de gente, que é uma feira, para quem não sabe, é uma feira internacional literária que acontece em Paraty. E eu mangueando, abordei uma pessoa e fui falar do meu livro. E ele pegou meu livro, ele deu uma olhada, ele olhou e fez assim, ó. Isso aqui é livro? Eu falei, é um fanzine com minhas poesias, todo humilde, né? Ele falou, eu não compro esse tipo de obra. Porque isso para mim não é livro. Deus Costa saiu. Muito que bem, em 2018 eu lancei o meu livro. Fui convidada para fazer um trabalho. E aí, estou num lugar e adivinha quem era o patrocinador? O próprio. Falei para vocês que eu tenho uma memória boa. Fui lá pro rolê. A filha dele estava. O hotel que eu fiquei hospedado, inclusive, era dele. O cachê que me pagou foi ele, as passagens aéreas e tudo mais. E aí ele foi para. Me elogiou. Falou: nossa, você é um escritor incrível. Eu estou muito emocionado de como você está ressignificando a literatura. E eu olhando para a cara dele. Falei, muito que bem. E eu estava no dia que aconteceu o episódio, eu estava de turbante, eu não estava usando trança. Nesse dia eu estava de trança. E eu acho que ele não reconheceu por isso. Eu falei, eu lembro, eu te conheço. Me conhece? Eu falei, conheço. Te conheci o ano passado na Flip. Eu te dei um material meu, você disse que você não comprava esse tipo de material. Eu joguei na cara, né? Porque eu não ia perder a oportunidade. Oxente, sou nenhuma besta. Joguei na cara. Falei, o quê? Vou perder a oportunidade não, minha filha. Amor, não. Sem perder a oportunidade, não. Aqui não, meu irmão. Fui. Falei com ele soltou o livro na mesa e falou, não quero mais o seu livro. Deu as costas e saiu. O que eu fiz? Bonita que sou? Deixa a dedicatória. Reza a lenda que quando o escritor morre, a obra ela fica com valor maior, então você pode ficar milionário. Esse livro é para você. Deixei lá. Assinei quando a menina chegou e pedi para mim entregar, pedi para entregar a ele. Ele iria me buscar num hotel. Ele mandou alguém me buscar, não quis mais, eu não sei por que ele não quis fazer isso. Mandou um cara ir me buscar no hotel. E eu fui. E foi o mesmo cara que eu encontrei um ano antes. E nesse dia, eu estava triste. E aí eu reclamei do peso da minha mochila. Falei assim, nossa, tô com um livro, minha mochila está pesada. Eu estava com mais ou menos uns 70 livros, 80 livros, 80 fanzines na mochila. Eu fiz cada um deles. Eu passei a madrugada inteira fazendo cada um deles, colando cada um deles, sabe? E ele virou para mim e disse que eu fazia, que aquilo não era literatura, que aquilo, inclusive, ele, além de dizer que não era livro, ele disse que não era literatura, não era poesia, aquilo. E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei calada, né? Guardei isso para mim num dia e eu reclamei do peso. A Mariana Félix virou para mim e disse assim, Paty, quando o seu livro pesar nas suas costas, pesar na sua mochila, pense que você está carregando o peso do seu sonho. Vai pesar menos. Eu falei, é isso, Mari. E naquele dia eu não fui para casa enquanto eu não vendi todos os livros. E eu vendi livro pra caramba, vendi todos. Voltei para o hostel sem livro, sem fanzine nenhum. No outro dia, coloquei mais fanzine na mochila e fui. Porque eu estava carregando o peso do meu sonho. E esse peso só eu podia carregar. Não estava na mão dele. Ele podia falar o que ele quisesse. Sabe? Então, e a Mari não sabia do episódio que tinha acontecido, né? Então,
Quando a gente vai publicar um livro, a gente está sonhando. Quando um autor vivo, ele te entrega uma obra dele, ele não está entregando só a obra dele, ele está se entregando. Você vai ler os livros, a poesia, mas nas entrelinhas de cada poesia tem a leitura que você pode fazer sobre ele. Tem um pouco dele nas entrelinhas daquilo que você está lendo. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Falo para caramba, né? Falo mais que o moço do carro do ovo. Olha o carro do ovo. E qual foi a sensação quando você segurou o primeiro livro, assim, primeira vez? Qual foi a sensação quando você se publicou a primeira vez? Rapaz, qual foi a sensação? Boa pergunta. Qual foi a sua sensação quando você ganhou o seu primeiro salário, o seu primeiro emprego? Nem acreditei. Eu também. Foi essa sensação. Foi essa sensação. É bom, né? Uma coisa boa. Eu falei, caramba! Nossa! Foi essa sensação. Eu fiquei meio sem saber, né? A gente fica meio sem saber o que fazer, como fazer, mas a sensação é bem similar. Se você pega um livro, você fica... Eu juro, eu dormi com o livro. Eu tirei da caixa e ficava olhando, assim. A minha esposa, na época, a gente namorava, ela foi dormir, aí eu fiquei sentada na sala, assim, na cadeirinha, na única cadeira que a gente tinha em casa, que eu tinha em casa, e aí eu ficava com as perninhas balançando, que eu tenho 1,51, né? Então, quando eu sinto a cadeira, eu fico com as perninhas balançando. Aí eu ficava lá com as perninhas balançando, olhando meu livro, e olhava, passava a mão, folheava, e ficava igual idiota, rindo, assim que o livro estava me contando uma piada, parecia que era um livro de piada, sabe? Eu ficava olhando e ria, foi uma besta. Aí fui dormir, botei o livrinho assim, eu deitava, botei o livrinho assim, ó, dormi no livro. A sensação é essa, assim, sabe, de você não... E quando eu publiquei o primeiro livro, eu ainda não lembrava que eu sonhava em ser escritora. Eu vim lembrar disso, acho que quando eu lancei o segundo. Falei, putz, um dia quis ser escritora. Ó, tô no segundo livro. Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Opa, deixa eu ver aqui. Fátima, quer perguntar alguma coisa? Adriana, Ágata. Ah, gratidão, Fátima. O que mais me desanimou antes de publicar o primeiro livro? O que mais me desanimou foi o mercado literário, né? De saber que eu tinha que deixar, porque quando você coloca um sonho dentro, quando você coloca um livro para publicar, aquilo que eu falei, você coloca o seu sonho, né? E aí o cara vinha me dizer que eu tinha que eu perdi 85% do meu direito autoral, que era quem foi o cara que publicou meu primeiro livro, que eu ia perder 85% do meu direito autoral. E eu fui pesquisar isso mais a fundo. E eu vi que era muito mais do que isso, que eu perdia 95% do meu direito autoral. Isso me desanimou bastante, assim. Me deixou triste, mas mas isso também me motivou a encontrar outros meios de publicar o meu próprio livro de forma independente, sabe? Eu falei, nem que eu fosse fazer isso em casa, nem que eu fosse fazer livro por livro, sabe? Imprimir lá xerocar e fazer livro por livro e colar tudo do meu jeito, a minha maneira. Eu ia fazer isso, mas foi desanimador assim no início. Ai, Fátima, gratidão. Ah, Michela, gratidão. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Nós já estamos chegando no final, na verdade, né? E eu queria de verdade agradecer a vocês
pela presença, porque sem vocês isso aqui não seria possível. Foi muito importante essa troca, foi muito importante vocês estarem aqui. Eu espero ter conseguido trocar o suficiente com vocês. Espero ter conseguido deixar alguma coisa da mesma altura, ou pelo menos muito próximo do que eu recebi de vocês. Então, gratidão de verdade pela presença, pela atenção, pela escuta.